Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à disciplina de Física Moderna 1. E essa é a nossa quarta videoaula. Nesta aula, nós vamos discutir as consequências dos princípios dos postulados de Einstein na questão do tempo. Como a noção do tempo é modificada nessa teoria em relação à mecânica clássica? Então, na mecânica clássica nós sabemos que o tempo é uma grandeza absoluta e ela transcorre da mesma maneira em qualquer referencial. O que nós vamos ver é que na teoria da relatividade restrita, por conta dos postulados de Einstein, visto por nós na aula anterior, isso não é mais uma verdade. O ritmo como ele transcorre agora depende de cada referencial. Claro que essa ideia, a princípio, pode parecer contraditória no que diz respeito ao senso comum. Por isso, para que sejamos mais didáticos, vamos olhar para um exemplo. Bom, nós sabemos que o tempo ele sempre é contado a partir de um equipamento, o relógio, que funciona a partir de um fenômeno cíclico, que por sua vez tem um intervalo de tempo bem definido. E nós utilizaremos esse intervalo de tempo como nossa unidade de tempo, ou seja, nossa referência temporal. Aqui no nosso exemplo, nós vamos supor um relógio que funciona a partir da reflexão da luz entre dois espelhos. O primeiro está de posse de João e o segundo espelho preso na parede da locomotiva. Inicialmente, nós emitimos a luz a partir de um dos espelhos. Ela vai até o outro espelho, reflete e volta para o primeiro espelho. Então, este fenômeno da luz chegar até um espelho, ser refletido e voltar novamente ao primeiro espelho é o fenômeno cíclico que estamos nos referindo. E nesse intervalo de tempo t, para a luz ir até um espelho e voltar é a nossa unidade de tempo, ou seja, o nosso bom e velho tic-tac. Muito bem. Como nós estamos falando da teoria da relatividade, obviamente nós temos que considerar isso em dois referenciais iniciais diferentes. Dentro desse contexto, nós vamos supor então que nós temos dois referenciais, dois observadores, o João e a Maria. A velocidade relativa entre eles é v, como ilustrado nesta animação aqui, ó. A Maria no seu referencial, em repouso, e o João no seu referencial, em movimento. A Maria vê o João se movendo com uma velocidade v, no nosso caso aqui, da esquerda para a direita. Obviamente, o João vê a Maria se deslocando no sentido oposto. Aqui no nosso exemplo, quem tem o relógio de luz que nós acabamos de descrever é o João. Então, a Maria vê o João e o relógio se movendo com essa velocidade v. Então, dentro dessa perspectiva, aqui nós temos que discutir a grande questão que é: qual será a unidade de tempo deste relógio? Tanto do ponto de vista da mecânica clássica, como do ponto de vista da teoria da relatividade. Será que a unidade de tempo deste relógio será idêntico nesses dois pontos de vista, da mecânica clássica e da teoria da relatividade? Então, nós vamos calcular isso. E para que essa tarefa possa ser executada, deste ponto em diante, nós vamos usar a convenção de que todas as grandezas que formos calcular do ponto de vista da mecânica clássica, nós iremos denotá-las utilizando letras maiúsculas. Já as grandezas que formos calcular na perspectiva da teoria da relatividade, iremos denotá-las utilizando letras minúsculas ou letras gregas. Muito bem, no referencial do João, e considerando a mecânica clássica, então qual vai ser a unidade de tempo deste relógio? É bem simples, é o tempo que a luz leva para percorrer a distância entre dois espelhos, que é L. Então, a unidade de tempo deste relógio será o tempo que a luz leva para percorrer o percurso 2L. Ou seja, L para ir e L para voltar. Então, a unidade de tempo no referencial de João, visto pela mecânica clássica, vai ser 2L sobre C. Veja bem, lembra, nós estamos utilizando letras maiúsculas aqui para denotar
mecânica clássica, né? Notem que a teoria da relatividade sempre se refere à relação entre diferentes referenciais. Aqui no caso do relógio, está em repouso no referencial de João. Então não muda nada em relação à mecânica clássica. A unidade de tempo continua sendo 2L sobre C. Percebam que aqui que eu utilizei a letra grega tal, justamente para representar o que normalmente nós utilizamos para representar o tempo no referencial próprio. Mas o que é o referencial próprio? É o referencial onde aquela grandeza, onde aquele sistema físico que nós estamos estudando está em repouso. Como o relógio está em repouso no referencial de João, então o tempo no referencial de João é o tempo próprio. É o tempo que esse relógio vê passar no referencial em que ele está em repouso. A unidade de tempo desse relógio, visto pelo João, é idêntica, tanto a partir da mecânica clássica quanto a partir da relatividade restrita de Einstein. Então, vamos agora ver o que acontece no caso da Maria, que está vendo este relógio se mover com uma velocidade v. Aqui em tela você vê uma animação representando como a Maria está vendo o evento acontecer. Note que, no caso da Maria, ela não vai ver a luz percorrer só uma distância L. Ela vê a luz percorrer uma distância maior, representada em amarelo, como a distância ΔSM. Lembrando que letra maiúscula, para nós, representamos isso na perspectiva da física clássica e no referencial da Maria. Tá? Mas a questão é, e quanto vale essa distância ΔSM? É muito simples. Aqui na animação vemos a formação de um triângulo retângulo. Tá? Esta distância perpendicular é L. E essa distância horizontal é nada mais, nada menos que a distância percorrida pelo espelho na perspectiva de João. Na metade da unidade de tempo deste relógio, sendo essa distância calculada simplesmente pelo produto da velocidade do referencial do João vezes ΔTm. Então, resumidamente, o ΔSm corresponde ao dobro da hipotenusa desse triângulo retângulo representado na animação, calculada a partir da raiz quadrada do quadrado dos catetos. Neste momento, devemos nos lembrar que, na perspectiva da mecânica clássica, a velocidade da luz nesse referencial, ou seja, o referencial de Maria, aqui representado por Cm, é dado pela soma da velocidade da luz no referencial de repouso mais a velocidade relativa entre os dois referenciais, isto é, C mais V. Lembrando que, como a luz sempre se move na vertical e o referencial de João se move na horizontal, aqui nós temos que fazer a soma vetorial, cujo módulo será justamente a raiz quadrada de c quadrado mais v quadrado. Muito bem. Então, o intervalo de tempo visto deste relógio no referencial da Maria, segundo a física clássica, vai ser então o ΔSm sobre o Cm. Deste modo, agora nós podemos trabalhar essa expressão elevando os dois membros dela ao quadrado. Perceba que no numerador aparece o número 4. As duas raízes presentes, tanto no numerador quanto no denominador, elas vão desaparecer. Note ainda que os termos dentro dos parênteses foram elevados ao quadrado. Deste modo, fazendo a distribuição dos termos, o número 4 ele vai desaparecer. O conteúdo do denominador vai para a esquerda, multiplicando, ficando com ΔTm ao quadrado, que multiplica c quadrado mais v quadrado. Fazendo as sucessivas multiplicações do termo entre parênteses e, na sequência, passando todos os termos que contêm ΔSm para a esquerda e os que não têm para a direita, nós temos que os termos v quadrado vezes ΔTm ao quadrado se cancelam, sobrando então o 4L ao quadrado. Tomando a raiz quadrada dos dois lados dessa expressão e dividindo tudo por c, sobra esse valor 2L sobre C, que é exatamente o valor da unidade de tempo visto no referencial de João. Isso é perfeitamente coerente com o que nós sabemos da física clássica. Como nós dissemos no começo,
Na mecânica clássica, o tempo é absoluto. O tempo não depende do referencial. Então, obviamente, de acordo com a física clássica, nós temos que obter para a unidade de tempo visto do referencial da Maria um valor que é exatamente igual à unidade de tempo visto do referencial de João. Bom, e agora da perspectiva da teoria da relatividade? Qual vai ser a unidade de tempo deste relógio quando visto no referencial da Maria? Para calcular o seu valor, nós vamos proceder da mesma maneira, dividindo o espaço percorrido pela luz, quando visto na perspectiva da Maria, por sua velocidade. Percebam na ilustração que a luz vai percorrer a distância ΔSm, aqui representado pela linha amarela, e calculada a partir dessa expressão que está aqui. Percebam que, agora, estamos utilizando letras minúsculas para denotar que estamos fazendo os cálculos na perspectiva da teoria da relatividade de Einstein. Sendo assim, nestas circunstâncias, qual será o valor da velocidade da luz? Ora, de acordo com o segundo postulado de Einstein, tem que ser c em qualquer referencial, não é mesmo? Neste caso, nós não vamos mais utilizar as transformações de Galileu. Vamos simplesmente dizer, olha, a velocidade da luz é c, tanto no referencial de João quanto no referencial da Maria. Deste modo, a unidade de tempo do relógio, visto na perspectiva da Maria, é dada por... Chamo a sua atenção para o fato de que, agora, no denominador aparece c e não mais a raiz quadrada de c quadrado mais v quadrado. Podemos continuar trabalhando essa expressão elevando todos os seus termos ao quadrado. Jogamos o termo presente no denominador da direita para a esquerda. Então, vai aparecer o ΔTm ao quadrado vezes c quadrado, que é igual a 4 vezes L quadrado mais V quadrado ΔTm ao quadrado sobre 4. Neste ponto, novamente, nós podemos distribuir o número 4 que aparece no numerador dessa expressão. Na sequência, conduzimos para o lado esquerdo todos os termos que contêm ΔTm ao quadrado. E se isolar o termo ΔTm ao quadrado, passar o termo entre parênteses para o denominador do lado direito da expressão e tomar a raiz quadrada, sobra 2L sobre raiz quadrada de c quadrado menos v quadrado. Para facilitar a nossa notação e uniformizá-la, na verdade, até porque nós vamos continuar a vê-la nas próximas aulas, né? No denominador, nós devemos colocar o c em evidência, ficando com c vezes raiz quadrada de 1 menos v quadrado sobre c quadrado. Lembrando que o v sobre c é o beta. Para ficar ainda mais clara a comparação, nós podemos evidenciar o termo 1 sobre raiz quadrada de 1 menos beta quadrado e dizer que a unidade de tempo desse relógio, visto na perspectiva da Maria, corresponde ao produto desse termo, 1 sobre raiz quadrada de 1 menos beta ao quadrado, pelo fator 2L sobre C, que é exatamente igual à unidade de tempo deste relógio quando visto pelo referencial do João. Então, quando nós comparamos tudo o que nós já fizemos, nós vemos que, do ponto de vista da mecânica clássica, a unidade de tempo deste relógio é a mesma, tanto no referencial da Maria como no referencial do João. Já a partir da teoria da relatividade restrita, a unidade de tempo deste relógio é diferente conforme o referencial. No referencial da Maria, a unidade de tempo é dada simplesmente pelo fator 1 sobre raiz quadrada de 1 menos beta ao quadrado, multiplicado por 2L sobre C, que é a unidade de tempo no referencial do João, delta tal J. Nós chamamos esse fator 1 sobre raiz quadrada de 1 menos beta ao quadrado de gama, que é uma convenção da teoria da relatividade restrita. Notem que o que aconteceu foi que nós, seguindo dos princípios da teoria da relatividade restrita, concluímos que a unidade de tempo deste relógio, no referencial da Maria, é nada mais, nada menos do que este fator gama multiplicado por essa unidade de tempo no relógio do referencial do João. Então, essencialmente, como esse fator gama é maior que 1,
dizemos que o tempo dilata no referencial do João, quando visto pela Maria. A Maria percebe o tempo no referencial do João passando mais lentamente. Notem que isso de fato acontece. Isso não é apenas um resultado matemático. Realmente o tempo transcorre mais lentamente no referencial do João quando visto pela Maria. Nós podemos pegar um exemplo numérico aqui. Se a velocidade relativa entre os dois fosse raiz de 3 sobre 2c, nós teríamos que o valor gama seria igual a 2. Bom, isso é fácil de verificar, viu, pessoal? Então, a unidade de tempo deste relógio, visto do referencial de Maria, seria 2 vezes a unidade de tempo deste relógio, visto do referencial do João. Veja, do ponto de vista da Maria, o tempo no referencial de João passa 2 vezes mais lentamente. Nós podemos representar isso como ilustrado aqui na tela. Imagine que a Maria tem um relógio idêntico com ela. Ela veria o tempo passando nesse relógio com essa frequência. Tic-tac, 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 tic-tac. E quando ela olhasse para o relógio João, ela veria uma unidade de tempo 2 vezes mais longa do que a unidade de tempo do relógio dela. Ou seja, tic-tac, tic-tac. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham aproveitado esta aula e nos vemos na próxima. Até mais!